Olá, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Gaia, sou cristã reformada, professora de história. Estou aqui hoje para falar com você a respeito de um livro, esse aqui, da editora Monergismo, intitulado Por que as crianças precisam de educação cristã? Qual a relação entre a fé cristã e o local de instrução do seu filho? Ele é um livro de Douglas Wilson, que é um pastor estadunidense, que tem várias outras publicações, inclusive várias sobre educação e família, fé cristã, sempre norteadas pela fé reformada. O prefácio desse livro aqui foi escrito por Solano Portela, que também é um autor cristão, que tem várias publicações acerca de educação. E se você tem interesse em conhecer algum livro de Solano Portela, deixa aqui nos comentários um pedido, que vai ser muito legal poder fazer uma resenha também sobre um dos livros do Solano Portela, ou mais de um de repente. Mas deixa aí um comentário para a gente poder saber se vocês têm interesse. E sobre esse livro aqui, na introdução, logo o autor começa a falar sobre a importância de uma educação cristã e questionar, mas por quê? Se diferenciar a educação de uma família cristã da educação que é dada, é oferecida nas escolas públicas e nas escolas não cristãs, por exemplo. E ele fala que tudo depende de onde a gente quer chegar. A gente precisa traçar o mapa conforme o nosso destino. E se a gente quer chegar ao conhecimento de Deus e passar isso para os nossos filhos, então o mapa que ele sugere me parece que é a educação escolar cristã, mas uma educação diferenciada e alicerçada na palavra de Deus. Na primeira parte, ele fala sobre o que é educação, ele define o que é educação. Para ele, educação é a transmissão do conhecimento acerca do mundo. Lembrando que o mundo é criação de Deus, e quando a gente leva isso em consideração, muda todo o cenário e o aprendizado do nosso filho, né? Muda o parâmetro, a diretriz, o norte que a gente está traçando e apresenta uma realidade que é ignorada pelas escolas. Na segunda parte, ele fala o que todos sabem. Ele diz assim que todos podem conhecer sobre as coisas do mundo. O funcionamento de uma célula, a história de um povo, o conhecimento de um povo acerca de alguma coisa, os costumes de um povo, enfim, química, biologia, história, são disciplinas que podem ser conhecidas nas suas especificidades por qualquer pessoa, seja ela cristã, seja ela não cristã. Isso é um advento da graça comum, ou seja, a graça de Deus que é dada a todas as pessoas, que permite com que elas conheçam as coisas que estão no mundo, se relacionem com o mundo e possam produzir boas coisas. Um médico não cristão pode ser um bom médico. A questão que ele aponta é que os pressupostos, as bases filosóficas, doutrinárias do entendimento dessa pessoa que não é cristã, ou que ignora Deus, ou que não conhece a Deus, vai ser totalmente diferente das bases de alguém que conhece a Deus, que ama a Deus, porque existe uma revelação específica que está dada nas Escrituras. Então essa é a base um pouco teológica que ele traz para a gente pensar sobre a importância de não acreditar no mito do conhecimento neutro. O conhecimento não é neutro, ele tem pressupostos e eles podem considerar Deus ou não. Eles podem conhecer a Deus, o Deus, nosso Deus verdadeiro ou não. Então isso faz toda a diferença na programação e na forma do conteúdo, de toda a formação educacional dos nossos filhos. A próxima parte, ele fala também aqui sobre humanismo, e chama-se Humanidade 2.0. Ele fala sobre a influência do humanismo nas escolas, na educação. O humanismo sabemos que é uma escola de pensamento que considera o homem como base para medir as coisas. Então os parâmetros vêm todos do homem, a forma de ver o mundo, de se relacionar, ela parte do homem, não considera Deus, a supremacia sobre as coisas é do homem, e isso coloca o homem no lugar de Deus, o que é um problemaço pra gente. E aí ele fala um pouco sobre a influência do humanismo nas escolas e como as escolas se tornaram campos de guerra por causa dessa visão humanista para nós cristãos. E aí a gente tem que refletir, segundo ele, se nós queremos um campo de batalha para os nossos filhos ou se nós queremos alimentar e fortalecer os nossos filhos com a educação. Qual é o propósito da nossa educação?
alimentá-los ou jogá-los no campo de batalha assim, sem preparo nenhum. Então é algo importante também, eu acredito, para a gente pensar. A próxima parte ele fala o que é realmente uma cosmovisão. Ele define um pouco sobre cosmovisão, dizendo que sim, é uma forma de pensar o mundo, as coisas do mundo, mas não é só a forma de pensar, mas a forma de agir, reagir, de interagir com esse mundo, de conhecer, de experimentar o mundo. E tudo isso passa pela definição de cosmovisão, segundo ele. Até a nossa religião, a nossa forma de representar as nossas crenças, elas são também parte da nossa cosmovisão. E ele fala que cada povo tem uma, e essa cosmovisão, essa forma de entender o mundo, de se relacionar com o mundo, de experimentar o mundo, ela está totalmente vinculada à educação, é a forma que é a nossa cultura, é a forma que a gente se desenvolve. E tudo isso é diferente no cristão e no não cristão. E aí a necessidade de a gente cultivar no nosso filho uma cosmovisão cristã, alicerçada na palavra de Deus. A outra parte fala sobre todo o pensamento cativo. Fala sobre 2 Coríntios 10, 3 a 5, que nos aponta a necessidade da gente levar todo o pensamento, todo o conhecimento cativo a Cristo. Essa é uma necessidade que nós temos que fazer não só com as coisas espirituais, mas também com todas as coisas. Tudo que conhecemos deve estar cativo a Cristo. Não tem como separar, ele chama de uma esquizofrenia, essa separação entre o que é espiritual do que é da vida, assim, né? Conhecimento geral. Essas duas coisas, elas também passam pelo conhecimento de Deus. Não tem como separar uma coisa da outra, tipo, o que é espiritual do que não é espiritual. Então, é esse alerta que ele traz pra gente. Ele fala também sobre a necessidade da gente ter cuidado em conhecer as coisas e acreditar na ciência, porque a ciência ela muda. E aí, lembrando, a palavra de Deus é eterna e imutável, né? Então, a gente deve alicerçar o nosso conhecimento na palavra de Deus, conhecer todas as coisas, mas ter esse cuidado para não levar a ciência a ferro e fogo como se fosse uma verdade única que não muda, assim, que ela muda. Já se acreditou, por exemplo, que a Terra era plana, hoje sabemos que a Terra é redonda. Então, a ciência tem as suas transformações ao longo da história. Ele também fala sobre a necessidade de se ter uma teologia a respeito das crianças. Crianças também são pecadoras, levar isso em conta para ele é essencial na criação e na formação dos filhos, coisa que a gente não vê nas escolas não cristãs, porque não tem uma teologia, né? Ou melhor, não tem uma teologia bíblica. Esse é um outro assunto. Todos temos uma concepção de teologia que ele não vai falar nesse livro, mas a gente pode tratar em outro momento. A disciplina, ele também fala sobre a necessidade de disciplinar e instruir os filhos na palavra de Deus. Ele usa para isso Deuteronômios 6, de 1 a 7, dizendo que o conhecimento de Deus deve ser passado para os filhos pelos pais, em toda parte, né? No caminhar, no andar, onde estiver, fale sobre Deus, sobre o conhecimento de Deus. Ele também faz uma crítica sobre a cristandade light, que ele chama de light, porque alguma essência do cristianismo ainda está ali, mas se perdeu muita coisa nas escolas em geral. Ele está falando aqui de escolas públicas, do cinturão bíblico. E aí essas escolas acabavam absorvendo conhecimentos e formas de conhecer, entendimentos bíblicos, mas isso foi se perdendo. E aí outras escolas foram criadas para reagir a essa aculturação, mas essas outras escolas acabaram se isolando da sociedade como um todo. Ele fala de um equilíbrio, tanto de você manter a escola inserida num contexto macro da sociedade de forma geral, quanto de você também prezar pelos costumes e crenças bíblicas bem enraizados. Ele fala sobre a necessidade de entender que o pecado vai existir na vida do nosso filho, ele vai estar exposto ao pecado de uma forma ou de outra, porque o pecado está aí nele e fora dele, só que a gente deve formar uma liderança moral nesse filho, um caráter de líder, onde ele consegue resistir ao mal, vencer o mal e batalhar contra o mal no que se trata das questões morais do pecado. Ele fala muito sobre a necessidade da graça nesse processo todo de educação, de formação, para não virarmos fariseus, que colocam regras, métodos, e aquilo é suficiente para nos tornar aceitos por Deus. Na verdade, ele fala muito sobre a graça e sobre a graça ser o motor que vai fazer funcionar todo esse processo. Ele fala sobre as crianças também serem alma e também necessitarem ser encaradas esse aspecto da vida delas. O coração deve ser aquecido e alimentado também, não só o intelecto. Isso o Solano Portela fala no prefácio também, que ambas as coisas, coração e intelecto, devem ser alimentados para poder gerar bons frutos. Ele fala sobre
sobre o fato de Deus não ter sugerido que a gente educasse os nossos filhos, mas ele colocou isso como um dever dos nossos para os pais, e isso não é uma escolha, mas também é movido pela graça, não pode ser um fardo pesado, segundo ele. E na última parte ele fala sobre o Senhor do dia seguinte, que é o Senhor que cuida do amanhã, a gente planta e o Senhor dá a colheita, né? Então a nossa esperança não tá alicerçada no que a gente faz, mas na fé. Então a gente faz as coisas, mas a gente espera em fé pelas coisas de Deus. Esse é o livro que eu pensei aqui para edificar a gente, junto com o Emerson. Possa ser uma bênção na sua vida, que você possa entender as verdades que estão presentes nesse livro e que o Espírito Santo aplique essas verdades no nosso coração, no nosso procedimento e na educação dos nossos filhos. Deus abençoe você, deixa aí nos comentários se você gostou, curta o vídeo, compartilhe e dê sugestões sobre outros livros também, que vai ser muito legal atender vocês. Um abraço e até mais!